e essa é a terceira vez que eu venho aqui dar palestra à noite. E o tema de hoje é felicidade, ou mais propriamente, por que você quer ser feliz? Ou seja, porque todos nós estamos constantemente em busca de felicidade. E o que é felicidade? É claro que é uma forma de estímulo cerebral. E algumas pessoas têm desequilíbrio de serotonina no cérebro, então isso gera condições como depressão. E eu vivo com um exemplo de uma pessoa com depressão na minha casa, a minha tia. Então tem toda a questão da terapia, da medicação. Toda a tarefa é muito difícil para ela nos dias de hoje. Desde se levantar da cama, arrumar a cama, até as coisas mais complexas como sair de casa. Tudo é uma luta quando a pessoa tem depressão severa. Então nós sabemos que os efeitos de pouca felicidade, pouco estímulo na nossa vida é muito grave, afeta toda a vida da pessoa, todos os aspectos. E a felicidade em excesso não é uma coisa boa também. Na verdade, felicidade é uma coisa bem cansativa. Como, por exemplo, quando você coloca sua música favorita como alarme e de repente você percebe que a odeia. Porque felicidade não é um sentimento que pode ou deve durar para sempre e ser contínuo. Todos os dias, todos os momentos da sua vida. Isso não é possível e isso não é saudável. Nós precisamos sentir todas as emoções, todo o espectro de emoções humanas para poder saber e apreciar o que felicidade é para nós. Porque, na verdade, não tem uma resposta certa do que é felicidade. Para cada pessoa, felicidade é uma coisa. Porque, como eu já disse antes na minha palestra sobre autismo, toda pessoa tem um cérebro diferente. Apesar de que, na maior parte de nós temos as mesmas partes do cérebro, nenhum cérebro é igual. Isso porque nós vivemos vidas diferentes. Nós temos experiências diferentes e nós vemos essas experiências de formas diferentes. Por isso você vai ter pessoas que são alcoolistas e pessoas que não são. Pessoas que têm a tendência a ter depressão e pessoas que não. Isso tudo é parte da variedade de cérebro humano, da diversidade natural que nós temos. E por isso que eu posso dizer com segurança que a definição de felicidade de todos nós aqui presentes é diferente. E as coisas que nos fazem felizes são diferentes. Até no curso da nossa própria vida. Como, por exemplo, quando eu era criança, felicidade para mim era sentar sozinha por horas só ouvindo o barulho da caneta no papel e ver as palavras sendo formadas pelas minhas mãos e essas palavras formando um conto. Eu sempre escrevi e isso sempre me fez feliz. Mas eu tenho outras definições agora e eu tenho certeza que se vocês olharem para o passado de vocês, vocês vão ter coisas que te fizeram muito felizes antes e que não te trazem o mesmo prazer agora. Isso porque nós mudamos, evoluímos e crescemos. E com isso nossas definições de felicidade e tristeza e nossos objetivos na vida mudam. Uma criança sempre vai ter várias coisas que ela acha que quer ser quando crescer, mas conforme ela de fato vai crescendo, ela vai perceber o que é possível e vai procurar o que vai trazer mais felicidade a ela. Essa busca constante da felicidade também é incentivada pela mídia e pela mídia social hoje em dia, na era da comunicação em massa. Mesmo quando nós não estamos felizes, há uma pressão imensa para fingir que estamos. Desde pessoas que vão ao extremo de fingir viagens no Facebook, até pessoas que simplesmente vão dizer que está tudo bem quando você pergunta, quando na verdade não está. Desculpa. Eu sou uma pessoa que tem alexithymia, o que quer dizer que nem sempre eu sei o que eu estou sentindo. Então, fazer essa busca interna do que felicidade significa para mim foi muito difícil, mas eu consegui. Então eu sei que vocês aqui também conseguem fazer essa procura nas suas almas e descobrir o que te faz feliz e com qual frequência você deve ser feliz. Porque a dieta
sensorial de cada pessoa é diferente. E a dieta emocional de cada pessoa também é diferente. Todos nós precisamos de níveis variantes de estímulo. Algumas pessoas precisam sair constantemente, precisam estar em festas todo final de semana, e outras não. Outros podem passar mais tempo em casa sem desenvolver sintomas de depressão. O importante é você procurar elementos na sua vida que vão te manter no nível certo de felicidade, nem muito e nem pouco. E mesmo assim o seu cérebro pode ser propenso a desenvolver esse tipo de condição, como depressão crônica, depressão severa. Esse tipo de coisa é inevitável, porque é parte da diversidade humana, assim como o autismo. Mas a felicidade é um sentimento especialmente complexo, porque ele está em evidência no momento. É o que todo mundo quer ter, é o que todo mundo quer ser. Queremos mais tempo, mais dinheiro, mais viagens, mais tudo. E qual é o limite? O quanto você realmente precisa de mais? Quem aqui já ouviu falar de uma coisa chamada felicidade sintética? Ok. Felicidade sintética é uma felicidade não natural. E o modo como ela foi testada para comprovar que ela existia foi com pessoas com uma demência alcoólica tão forte que eles não conseguiam mais formar memórias. Então, essas pessoas foram apresentadas com a escolha de 5 pinturas e ditas que elas iriam ganhar a que elas mais gostassem. Mas, no final, quando elas dão notas para cada uma, elas acabam tendo que ficar com a que elas menos gostaram. E os pesquisadores retornaram a esse hospital e descobriram que, com o passar do tempo, essas pessoas passaram a realmente gostar mais e dar notas maiores para as pinturas que elas tinham ganhado antes. E essas são pessoas que não se lembravam que não gostavam daquela pintura anteriormente. Então o seu cérebro literalmente te faz gostar de uma coisa que você não gostava antes, porque ele acha que é isso que ele tem. Isso quer dizer que o nosso cérebro está sempre buscando felicidade e que ele tenta se contentar com o que nós temos. Isso também quer dizer uma coisa muito incrível. Uma pessoa que ganha na loteria e uma pessoa que sofre um acidente e perde 2 pernas, em 5 anos vão ter o mesmo nível de felicidade. Então eu volto a perguntar, de quanto você precisa para ser feliz? Provavelmente não mais do que o que você tem agora. Você só precisa buscar em si mesmo essa felicidade. Porque o seu cérebro, se você não tem essas condições que eu mencionei anteriormente, já está fazendo tudo o que ele pode para te fazer feliz e te colocar nos níveis certos de serotonina. Para você ter uma noção do quanto o cérebro tenta buscar os níveis certos de serotonina e dopamina, pessoas com transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, foram testadas numa máquina de ressonância magnética. E o que foi descoberto é que elas tinham níveis muito altos de serotonina. Então, quando elas paravam de comer, esse nível diminuía. Depois o organismo se adaptava e o nível ficava acima do normal de novo. Então, conforme ela ia diminuindo a dieta, pouco a pouco, esse nível se normalizava. E quando ele voltava, ela diminuía a dieta. Ou seja, inconscientemente, o seu corpo busca o nível de felicidade adequado, mesmo que você conscientemente não saiba qual é esse nível. Então, tudo isso exige muito menos trabalho do que você imagina. Só o que exige de verdade é que você pare e pense e avalie o que está acontecendo na sua vida e quais emoções que você acha desconfortáveis que na verdade são necessárias. Como, por exemplo, antes de dar palestras, eu normalmente dou muito trabalho para minha mãe. Eu dou a volta e saio correndo, eu me escondo. Eu preciso de um tempo sozinha, eu preciso pensar, eu preciso processar tudo que eu estou sentindo. E por mais que eu fique completamente confortável quando eu estou aqui com o microfone na mão e vendo todas essas pessoas me encarando, antes disso eu fico bastante nervosa. Eu tenho que organizar na minha mente o que eu quero dizer. Eu sempre acho que eu tenho menos conteúdo do que tempo e sempre acaba sendo o contrário. A questão é que pessoas têm vícios de linguagem.
Então isso é a minha maior preocupação. Tem muitas pessoas que gostam de dizer, por exemplo, o tempo todo. Então, esse tipo de coisa tem que ser controlada. Eu falo então bastante e eu tenho que pensar nisso. Todo mundo já teve um professor que terminava toda a palavra com né. Parece uma vírgula, todo instante, né, gente? Isso não é perceptível para a pessoa que está falando. Então, trabalhar nesse tipo de coisa como palestrante é bem cansativo, especialmente porque eu sou autista. E cada pequeno barulho e movimento que vocês fazem me distrai. Sempre vão ter vezes em que eu vou perder a palavra por conta de um movimento que uma pessoa faz ou por causa de um carro que passou na rua. E esse tipo de coisa, quando eu era mais nova, atrapalhou bastante a minha felicidade. E o motivo disso é porque eu não tinha esse conhecimento do que estava me atrapalhando. Por isso que eu estou dizendo agora que vocês precisam prestar atenção, porque quando eu não prestava atenção, eu era muito mais infeliz. Eu tinha sintomas de depressão, eu mesma. Quando eu estava terminando o ensino médio, eu estava exausta, eu estava no meu limite. E o tempo todo eu estava triste, eu estava cansada, eu não conseguia parar de pensar no quanto eu queria que tudo acabasse e eu não tivesse que acordar nunca mais. E isso tudo passou quando o ensino médio acabou. E eu acho que se eu tivesse tido consciência da minha condição antes e do que iria me atrapalhar e eu pudesse ter tido esse gerenciamento, eu provavelmente não estaria tão exausta e esgotada quando o ensino médio estava prestes a acabar e a minha performance teria sido bem melhor. Então, não só pelo seu bem emocional e espiritual, pelo bem do seu desempenho no trabalho, nos estudos, na área social, é bom prestar atenção no que te atrapalha, não só conscientemente quanto inconscientemente. O que não é fácil, mas não é impossível, porque eu fiz. Eu, como uma pessoa autista com alexifímia, uma pessoa que não tinha noção de nada do que estava acontecendo ao redor dela quando criança e com pouca noção agora, e que quase nunca sabe o que está sentindo ou o que meus sentimentos querem dizer e como expressá-los. Eu descobri o que é felicidade para mim e como buscá-la. Então, eu gostaria de nunca ter que ouvir que você não pode. Todo mundo que está aqui é capaz disso, mais do que eu. Isso não é uma coisa que eu tive sorte de conseguir. Eu trabalhei bem duro e não é impossível. Eu posso dizer isso com certeza absoluta. A minha tia, que tem depressão, como eu mencionei antes, tem esses dias difíceis e nesses dias difíceis ela não simplesmente fica na cama como ela gostaria e ela fala conosco, ela nos diz, eu estou tendo um dia ruim, eu estou cansada, está tudo difícil, eu quero morrer. Ela fala, e por mais que quando as pessoas que têm depressão se sintam pressionadas, ela se liberta dessa pressão e fala o que ela está sentindo. Você não tem que expor só a sua felicidade e quando você está se sentindo bem. Também é muito importante você compartilhar quando você está triste, porque mesmo que eu não saiba o que fazer, ou como agir, ou o que dizer quando minha tia está mal, ela sabe que eu me importo. E para a pessoa com depressão é fundamental saber que alguém se importa. E ela nunca vai saber isso se ela não disser para alguém, eu estou tendo um dia ruim, eu estou me sentindo mal, eu acho que não vale a pena ser meu amigo, que ninguém gosta de mim. Esse é o tipo de sentimento que as pessoas com depressão têm. Esse é o tipo de consequência que a falta de felicidade traz. A felicidade, que parece que é uma coisa que todos nós estamos correndo atrás e que não percebemos que temos, também causa muitos danos. Essas pessoas com problemas cerebrais, com desequilíbrios de dopamina, de serotonina, dessas químicas que nos fazem felizes, que regulam o nosso humor. E existe, é claro, a mania, que é o oposto da depressão. E isso também é uma doença, tratada normalmente com as mesmas drogas que são usadas para tratar psicose. Então, excesso de felicidade, mania, é uma doença. E falta de felicidade, depressão, também é uma doença. Vocês aqui que não têm mania e nem depressão, por mais que achem que não, já encontraram um certo equilíbrio.
E não é como se você estivesse aqui e tenha que ir para cá. Você já está na metade do caminho. Só o que falta agora é introspecção. Você só precisa pensar em si mesmo. E achar tempo para isso é muito complicado e é muito difícil. Mas isso foi o que eu fiz quando estava tomando banho, quando estava andando pela rua, quando estava prestes a dormir na cama. Então, pode sim levar tempo, muito tempo. Pode levar 1 ano, 2 anos, 17 anos, mas você pode sim encontrar a sua felicidade. Não é uma coisa que vai te prender pelo resto da vida. Mesmo que você tenha depressão, existem medicamentos, e o medicamento que não funciona, sempre existe outro. Existe mudança na dieta, existe mudança de cenário. Não existe um momento em que você esteja completa e totalmente de mãos atadas com relação a isso. Tudo isso que você enfrenta pessoalmente, que só você sabe, que só você sente, é irremediável e é passageiro. A minha tia com depressão, que tem dias ruins, também tem dias bons. Dias em que ela parece a pessoa que ela sempre foi. Uma pessoa divertida, engraçada, que tem um pouco de raiva em excesso, que fica nervosa com muita facilidade, mas que também se acalma depressa, que ama. Ela é essa pessoa nos dias bons. E essa pessoa ainda está nela nos dias ruins. É muito importante para ela que eu saiba disso, que a minha mãe saiba disso, que as minhas irmãs saibam disso. Que ela é ela, mesmo quando ela está triste, mesmo quando ela está com raiva. Esse tipo de coisa não é simples para ninguém, nem de lidar e nem de conviver. Mas se você tem uma pessoa com depressão ou mania na família, não pense só no quanto é difícil para você, como parente, lidar com isso, estar lá e dar suporte. Sempre é mais difícil para a pessoa que realmente está passando pela luta contra a depressão ou mania. Como uma pessoa autista, eu sei bem disso, como é quando a pessoa se coloca em primeiro lugar e acha que a luta dela com o que eu estou passando é mais dura do que a minha. É como eu reclamar do meu gato ter me arranhado, sendo que eu sei que o medo que ele sentiu quando ele me arranhou foi muito mais forte do que a dor que eu senti pelo arranhão de fato. Tinha uma visita na minha casa, um homem estranho, e eles se assustaram. E da mesma forma que eu me assusto com barulhos, com pessoas novas, quando eu não consigo reconhecer alguém, esse medo também é fundamental, também é uma emoção humana. O nervosismo que eu sinto antes de uma palestra também é importante para que eu tenha uma boa performance aqui. E que eu tenha a oportunidade de lidar com esse medo da forma que é natural para mim também é fundamental. Eu ter feito essa procura dentro de mim mesma e ter descoberto tudo que eu descobri sobre mim é o que me dá a capacidade de estar aqui hoje. Então, quem sabe do que cada um de vocês vai ser capaz quando vocês fizerem suas próprias buscas internas e descobrirem o que te faz feliz. Quando eu estava no jardim de infância, tudo era um caos. Nada fazia sentido. As crianças corriam, gritavam e eu não sabia por que eu estava ali. Não tinha estudo, não tinha leitura, não tinha ordem, não tinha nada que me deixasse feliz. Então, quando eu chegava em casa, carregada pelo meu avô, porque eu ficava exausta, eu ia para o meio da sala e girava, girava e girava. E isso não foi uma coisa sobre a qual eu pensei, nunca. Foi uma coisa natural para mim, foi uma parte de estímulo, foi o comportamento que o meu corpo encontrou de regular o que estava desregulado por conta da escola. Então é muito importante que vocês pensem em que comportamentos são naturais para você e venham naturalmente, especialmente aqueles que você tenta suprimir. Se você tem tendência a pensar em voz alta, faça isso, não tenha vergonha. Se você me encontrar na rua algum dia, eu provavelmente estarei fazendo isso, andando e falando, pensando em voz alta. E pensar em voz alta e falar sozinha não são a mesma coisa. Pensar em voz alta, quando eu estiver pensando em voz alta na rua, eu provavelmente estarei falando alguma coisa como
eu queria fazer isso, mas aí vai acontecer isso, e aí fulano vai pensar isso, mas eu quero tanto fazer. Então, isso é pensar em voz alta. Eu estou falando meus pensamentos. E quando a pessoa fala sozinha, ela forma um diálogo e faz vozes diferentes. Isso sim não é considerado normal. É o que normalmente nós definimos como esquizofrenia, quando a pessoa faz esse tipo de diálogo consigo mesma, com vozes diferentes. Isso não é a mesma coisa que pensar alto. Pensar alto é uma coisa que, na verdade, todos os seres humanos fazem em algum momento da vida, mesmo inconscientemente. É uma coisa muito natural e muito reprimida, muito estigmatizada, desnecessariamente. Muitas das coisas que você suprime achando que é loucura e pensando no que os outros vão pensar de vocês são fundamentais para que você seja feliz. É fundamental para mim ter a oportunidade de pensar em voz alta. Se eu não pudesse fazer isso, eu não poderia trabalhar nunca. Eu nunca teria energia para ir ao trabalho. Isso é o quão drástico isso é, a questão de prestar atenção nos seus hábitos e no que o seu corpo faz para se regular automaticamente. Claro que, porque eu tenho um neurotipo diferente, os meus regulamentos naturais vão ser diferentes. Os meus regulamentos naturais vão envolver me balançar as mãos. Pensar em voz alta é uma coisa que eu acredito que a maior parte de nós compartilhamos. Ter os dedos, balançar as pernas, mexer no cabelo. Todas essas coisas são coisas necessárias para que você se regule, para que você se livre do estresse em excesso que você acumula no decorrer do dia. Isso não é uma coisa vergonhosa ou uma coisa que deve ser reprimida ou parada. Especialmente porque eu não gostaria de sacrificar a minha felicidade pela minha imagem. O que eu sinto não é mais importante do que o que ninguém pensa de mim. E o que você tem que pensar na sua mente é o seu bem-estar, mais do que o que vão pensar de você. E é claro que em alguns momentos isso vai entrar em conflito. Às vezes você precisa agir de uma certa forma para passar numa entrevista de emprego. Então, esse tipo de coisa precisa ser manejado. Não podemos ir para um extremo nem para o outro. Como em tudo, achar o equilíbrio é que é a questão. Mas o primeiro passo é saber que existe um espectro e que existe uma posição mais para cá e uma mais para cá e o meio, que é onde você quer estar. Não é como se vocês estivessem cegos tentando se achar no escuro. Vocês podem olhar ao redor e tentar descobrir onde cada pessoa está no espectro e onde você se sentiria mais confortável. Porque ninguém é igual. Todos nós temos cérebros diferentes e níveis de serotonina diferentes que são ideais para nós. Nós temos sonhos diferentes, nós tivemos experiências diferentes, nós temos futuros diferentes, porque temos passados diferentes também. E isso tudo é fundamental na sua definição de felicidade. Então, pensar no seu passado é chave para isso, para descobrir onde você quer estar no presente. Eu sempre achei que sabia mais do que as pessoas da minha idade sobre basicamente tudo quando eu ia para a escola, quando eu estava no ensino fundamental. Eu não entendi o aspecto social da escola, então eu só ia lá para estudar. E o que eu achava das crianças na minha idade é que elas eram muito barulhentas e muito bobas, mas elas eram mais felizes do que eu. E eu não tinha noção disso. Então, olhar para o lado é importante. E olhar para dentro é mais importante ainda. Se eu tivesse percebido que não era feliz naquela época... Obrigada. Se eu tivesse percebido que não era feliz naquela época, talvez eu tivesse procurado a felicidade a partir daquele momento. E quem sabe onde eu estaria agora? Eu não sei. Ninguém sabe onde você poderia estar agora, cada um de vocês, se você tivesse procurado a felicidade desde o começo de forma apropriada. Se quando eu tinha 3 anos eu tivesse experimentado a alegria que foi quando a minha irmãzinha
nasceu, eu poderia ter mais noção do que é a alegria hoje do que eu já tenho. E eu tive que pesquisar bastante o que era felicidade para as outras pessoas antes de descobrir o que era felicidade para mim. Porque eu não tive a oportunidade de olhar para o lado e ver. É como se eu tivesse uma venda nos meus olhos. Porque eu não consigo ler a linguagem corporal muito bem, os tons de voz, as expressões idiomáticas. Eu tive que procurar em termos mais específicos. Eu tive que procurar serotonina. Quando eu estava pesquisando sobre insônia, eu tive que pesquisar a experiência das pessoas, da forma como elas retratavam online, onde não tem tom de voz nem linguagem corporal. Tudo isso foi lido, porque ler é uma das coisas que me traz felicidade. E eu gostaria que todos vocês parassem para pensar e escrevessem 3 coisas que te trazem felicidade. Olhassem para essas coisas e pensassem em quão frequentemente elas acontecem. Quão frequentemente eu paro para ler um livro? Quão frequentemente eu escuto minha música favorita? Quão frequentemente eu sento e brinco com as minhas irmãs? E se você fizer uma coisa demais, aquele sentimento de felicidade se torna cansativo, como eu disse antes. E essa coisa para de trazer felicidade. Como, por exemplo, uma vez, quando eu era criança, eu resolvi que se eu botasse boias nos meus pés, eu ia conseguir andar em cima da água da piscina. E é claro que o que aconteceu foi que eu caí, os meus pés ficaram suspensos e foi muito difícil, mas eu consegui tirar as boias sozinha. E quando eu consegui respirar, eu senti um alívio imenso. Mas para pensar, se eu sentisse essa sensação de alívio toda vez que eu respiro, eu acabaria odiando respirar. Então, tem que ter um intervalo entre essas coisas que te fazem feliz. Se ouvir uma certa música te deixa feliz, você não pode escutar ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. 24/7. Eu me distraí. Me distrair dessa forma me deixa bem feliz também. Eu não poderia ter passado pela escola quando era pequena se eu não tivesse essas distrações. Se da vez que a minha professora esqueceu que tinha passado um texto e passou ele pela segunda vez, eu não tivesse me distraído com a vida complexa que eu queria para os meus materiais escolares, o que eu teria ficado fazendo o dia todo? O resto das crianças, coincidentemente, também esqueceu que ela já tinha passado aquele texto. E eu fiquei sem ter o que fazer, porque eu tinha ansiedade demais para falar alguma coisa e eu tinha lembrança demais do que era o texto concreto na minha mente para copiar outra vez. Então o que eu fiz foi, eu me perdi num mundo de fantasias. Eu criei uma aventura para o meu marca-texto. E foi bem divertido. Foi uma coisa que me deu energia para o resto do dia. E são coisas simples que trazem felicidade para a gente. Coisas como uma música, uma comida, um lugar. E também coisas complexas, como quando a minha irmãzinha nasceu e depois quando a minha outra irmãzinha nasceu. Esse tipo de coisa aquece o meu coração. E esse tipo de felicidade é mais difícil, porque as coisas que o causam são mais raras. Mas eu não gostaria que elas acontecessem com mais frequência comigo, porque eu sei que eu não conseguiria apreciar o sentimento da mesma forma. E eu sou muito grata, não só pelos momentos felizes que eu vivo, como também pelos momentos que me fazem capaz de perceber o que é felicidade. Como quando eu brigo com minha tia. Isso é o que me faz perceber o quanto eu a amo, o quanto eu não quero que a gente continue brigada. Ou quando eu vou visitar meu pai. É aí que eu sei o quanto ele é precioso para mim. Esse tipo de coisa, se acontecesse todo dia, eu não sentiria da mesma forma. Como minha mãe. Eu moro com a minha mãe. E toda vez que eu falo com ela, eu não penso no quanto ela é importante para mim.
Mas eu sei que ela é muito importante para mim. Mas eu não sinto aquela alegria que nem eu sinto toda vez que eu falo com meu pai, porque eu falo com ele com menos frequência. Então, sim, as coisas que te fazem felizes, fundamentalmente felizes, vão continuar a te fazer felizes. Eu sou feliz por ter minha mãe na minha vida, mas não é a mesma coisa que com aqueles intervalos. Assim como a dor. Se você perdesse toda a sua família, no mesmo dia, a dor seria muito, muito intensa. E se você perder toda a sua família em intervalos, essa dor não será a mesma, mas ela estará lá. E se você perde a sua avó, e aí vários anos depois você perde o seu avô, você vai sentir aproximadamente a mesma dor, dependendo do quanto você era apegada a cada um deles. Mas imagina se a minha avó e o meu avô tivessem morrido num acidente de carro ao mesmo tempo. Será que eu estaria aqui hoje? Será que eu teria conseguido descobrir como sair daquele ciclo de tristeza? Quando minha avó morreu, eu era muito pequena. E minha mãe ficou preocupada porque eu não mostrei nenhum sinal de que estava afetada pela morte dela. Mas eu senti. E quando meu avô morreu, eu me tranquei no meu quarto por um dia inteiro e não saí. Então, nas duas vezes ninguém me viu chorar e ninguém me viu sofrer. Mas eu sofri. E eu sei hoje que teria sido melhor se eu pudesse compartilhar esse sofrimento. Se eu tivesse ido ao funeral do meu avô e chorado junto com a minha família e sentido que eu não era a única pessoa que estava passando por aquilo. Eu sei hoje muito mais do que eu sabia ontem. E esse que é o objetivo que nós todos devemos buscar. Não é acordar um dia e saber exatamente o que é felicidade para você e como encontrá-la. É saber mais do que você sabia ontem. É ter aprendido mais uma coisa que você pode fazer que vai trazer um sorriso para você. Esse tipo de coisa leva tempo, como eu já disse antes, mas acontece. Parece que você nunca vai chegar lá, mas você chega. Então não deixe a dificuldade que parece existir aí te impedir de tentar. Não esqueça que, mesmo quando você ganha uma coisa que você não queria, existe a felicidade sintética e que, eventualmente, você provavelmente vai gostar bastante dessa coisa. Esse tipo de sentimento que nós experimentamos é fundamental para que a gente tenha uma dieta de emoções saudável. Eu não posso só estar aqui dando palestra o tempo todo. Eu ficaria cansada da alegria que isso me dá. E minha garganta também já está sofrendo. Porque isso tudo que vocês passam, é o que torna vocês quem vocês são. Isso não é só uma forma de falar, isso é neuroquímica. O que você passa forma quem você é. E os transtornos que as pessoas têm são explicados por desequilíbrios químicos no cérebro, mas também o que acontece é que as pessoas buscam uma explicação emocional, em alguns casos espiritual. E a felicidade não é uma coisa só química também, ela é emocional e espiritual. Eu não tenho um lado espiritual muito desenvolvido, eu não busco muito religião, mas eu tenho minhas formas de entrar em contato com os meus sentimentos e com as coisas que eu não perceberia sobre mim mesma sem pensar. E eu acho que vocês têm que usar de tudo que vocês têm, do seu conhecimento prático e do seu conhecimento teórico, para perceber o que te torna feliz. E nada é indispensável, nem a espiritualidade, que eu não considero tanto, é indispensável para mim. Na questão de que, por mais que eu não acredite, eu tenho que procurar dentro de mim mesma o que eu quero, assim como todo mundo. Então, esse tipo de coisa nunca vai ser a mesma para ninguém. Algumas pessoas vão ter
o lado da espiritualidade e outras não vão ter. Mas continua sendo fundamental usar tudo que você tem. Tudo que você usa para outras áreas da sua vida também devem ser usados para procurar sua felicidade. Seu carisma deve ser usado para procurar felicidade. Quando você fala com os outros e observa, você tem que usar isso para observar também a si mesmo. Como você se sente quando certa pessoa diz tal coisa? E isso também te ajuda a perceber como tal pessoa vai se sentir quando você disser a mesma coisa. Isso não é uma coisa que pode ser apagada do cérebro humano com facilidade. Não é como se eu, que tenho uma deficiência social, pudesse ignorar o aspecto social da minha vida e pudesse descobrir o que é felicidade sem a ajuda de outras pessoas. Não é como se eu, que não sinto nenhum movimento espiritual, pudesse descobrir o que é felicidade para mim sem observar como as pessoas mais espirituais se sentem e como a espiritualidade afeta elas. Então, como eu disse antes, não é só você que é importante, mas as pessoas ao seu redor. O seu cérebro tem uma coisa chamada de área espelho, e é o que foi desenvolvido para a sobrevivência. A pessoa que não copia o grupo é eliminada. Observar isso, o grupo, é importante, mas não tem que ser fundamental. O processo de evolução não acaba quando você chega na humanidade, nós ainda estamos evoluindo. Então, observar os outros é importante agora e vai ser importante ainda por muito tempo. Mas se importar tanto com o que eles pensam, como se sua vida dependesse disso, não é mais recomendável, como era quando nós ainda não tínhamos desenvolvido o conceito de linguagem, por exemplo. Esse é o tipo de coisa que muda. E para isso que precisa mudar somos nós. Pense mais na pessoa com a qual você está saindo, quando você sai, no que nas fotos que vocês vão postar no Facebook. E quando você posta uma foto no Facebook, pense mais no quanto você se sentia feliz naquele momento do que em quantas curtidas você vai ganhar. Esse é o tipo de coisa superficial com a qual eu pessoalmente não tenho que lidar. E isso, eu acho, compensa bastante pelas coisas com as quais eu tenho que lidar e a maior parte das pessoas não. Como, por exemplo, a questão de eu não ser capaz de descobrir o que é felicidade só olhando ao redor, sem ler a respeito. Esse tipo de coisa, eu tenho compensações no meu cérebro. Eu não ligo porque as pessoas pensam de mim. E eu não ligo quantas pessoas veem as coisas que eu posto no Facebook. Então, eu tenho deficiências e eu tenho coisas que me ajudam, vantagens. Todo mundo aqui tem isso, deficiências e vantagens que não vão ser as mesmas. E as minhas deficiências e as minhas vantagens não vão ser as mesmas do que de toda pessoa autista. Todos nós somos diferentes mesmo. Quando eu digo isso, eu quero dizer isso bem literalmente. Nenhum cérebro é igual. Ninguém viveu exatamente a mesma coisa que você e se sentiu exatamente da mesma forma que você. Por isso que, às vezes, nós vamos ter irmãos que viveram nas mesmas condições, teoricamente, mas um deles vai desenvolver certo transtorno e o outro não. É porque a sua visão do mundo é única. Eu e minhas duas irmãs estamos sendo criadas pela minha mãe, mas nós a vemos de forma diferente. E nós temos conversas diferentes e sentimos que somos tratadas de forma diferente, mesmo que ela nos ame igualmente. Então, uma de nós pode desenvolver um toque. E isso não quer dizer que nós três vamos desenvolver toque porque nós fomos criadas pela mesma mãe. Porque nós temos experiências diferentes. Nós temos visões diferentes de como foi essa criação. Por exemplo, eu fui criada sozinha por 7 anos. E nenhuma das minhas irmãs teve a oportunidade de ser criada sozinha. Ninguém foi a primeira filha, só eu. Então,
Realmente não existe ninguém que vai ter vivido o mesmo que você. Mesmo que você seja um irmão gêmeo criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai, vivendo no mesmo lugar, vocês vão ter experiências diferentes. Vocês vão ver seus pais de forma diferente, vão achar que estão sendo tratados de forma diferente. Literalmente, todo o cérebro é diferente. E toda pessoa tem uma definição diferente de felicidade. Eu não poderia dar ênfase suficiente nisso. Não importa quantas vezes eu dissesse. É importante não esquecer. Só você é você. E ninguém pode fazer o que você precisa fazer para descobrir o que é felicidade por você. Assim como ninguém pôde me ensinar a reconhecer as pessoas e eu tive que desenvolver essa estratégia sozinha, ou eu tive que procurar a definição de felicidade sozinha. Isso se aplica a todo mundo. Todo mundo precisa fazer a sua própria busca. Ninguém pode fazer essa busca por você, mas as pessoas podem sim fazer essa busca com você e andar com você e enfrentar tudo isso com você. Você pode oferecer uma mão amiga, mas você não pode andar com uma pessoa nas costas. Todo mundo tem limites. Nós temos limites de quanta tristeza nós podemos aguentar e quanta felicidade nós podemos aguentar, sem desenvolver depressão ou mania. Nenhum dos extremos é o ideal. E isso, no mundo de hoje, é uma coisa que não é muito percebida. A ideia que é divulgada na mídia e através das mídias sociais é que você tem que estar feliz o tempo todo. Como eu disse no início, isso não é o que é saudável, e não é o que é ideal, e também não é possível. Você vai ter que passar por estresses familiares, financeiros, tudo isso é necessário. Se você é religioso e acredita em um Deus que te observa, você tem essa noção de que Ele não vai te dar mais do que você aguenta. E a pessoa que não é religiosa sabe que o mundo não vai estar perseguindo. E que tudo que está acontecendo é consequência de coisas que aconteceram anteriormente. E as coisas que vão acontecer no futuro estão sendo definidas agora. Isso vale para a vida de todos que estão aqui. Você está construindo o seu futuro, pouco a pouco. Então a pergunta é, que futuro você quer? E como você vai chegar lá? E a resposta, é claro, está em você. Tudo que você pode fazer está em você. E por mais que dependa do mundo ao seu redor, isso não é uma coisa que você possa mudar. Você só pode fazer a sua parte. Então você só tem que se preocupar com a sua própria busca. Quando você quer estar em determinado lugar daqui a 10 anos, o que você tem que mudar é dentro de você. Porque se você continuar a mesma pessoa, você vai continuar no mesmo lugar. Se você não estudar, você não passa em uma prova, por exemplo. Se eu não tivesse tanto interesse em documentários de insetos quando eu era criança, eu nunca teria assistido documentários de história. E eu teria tido que passar por muitas coisas na escola das quais eu me livrei, como pedir ajuda aos meus amigos. As minhas irmãs estão na escola agora, então elas pedem ajuda a mim. E quando eu era pequena, eu não tinha irmãs. Eu só tinha minha mãe, que me beliscava quando eu não sabia a resposta certa. Desculpa, mãe, eu sei que eu não deveria ter falado isso, mas isso não é uma coisa que deve ser condenada. Todo mundo age de certas maneiras quando está frustrado ou irritado. E eu ter tido a oportunidade de assistir tantos documentários me livrou da maior parte das dúvidas acadêmicas que as minhas irmãs estão tendo. Então, olha como tudo funcionou tão bem para minha família. Eu consegui me desenvolver academicamente sozinha. E minhas irmãs têm ajuda. Elas
que não estão conseguindo se desenvolver sozinhas têm com quem se amparar. Eu não tenho que trabalhar tanto quanto a minha mãe tem. Eu não fico tão estressada quanto ela. Eu não tenho uma casa para arrumar. Eu não tenho 2 filhas, mesmo que eu tenha 2 irmãs pequenas. Eu estou aqui para ajudar minha mãe. E se eu não estivesse, como seria? Como seria se a pessoa que está ao seu lado não fizesse parte da sua vida? Não seria a mesma coisa, com certeza. Se seria melhor ou pior, não cabe a mim definir. Mas no meu caso, foi fundamental que a minha família se desenvolvesse do jeito que ela se desenvolveu. Se eu fosse a filha do meio, tudo estaria fora de equilíbrio. Eu acho que todos nós estaríamos menos felizes. As coisas da sua vida foram colocadas de um jeito. É como se você tivesse uma mão de cartas em um jogo de pôquer. Você tem que fazer o melhor com o que você tem. O que você não pode é desistir e decidir que você nunca vai ser tão feliz quanto o seu vizinho, quanto o seu tio, seu sobrinho, seu primo, seu irmão. A sua felicidade não vai ser a mesma que a deles, mas a sua felicidade está lá também, bem dentro de você, naquela música, naquela comida, naquele lugar, naquela pessoa. Esse tipo de coisa são as coisas que todo mundo tem. E nós temos que descobrir quanto valor nós damos a isso. E quanto nós realmente queremos e precisamos de mais, mais, mais. Você realmente precisa de mais dinheiro? Você precisa de mais pessoas? Mais viagens? Agora? Amanhã? Depois? Isso vai te fazer mais feliz? Ou você vai te fazer mais feliz? Você vai saber que horas você precisa ouvir aquela música, ou comer aquela comida, ou falar com aquela pessoa. Mesmo que você não tenha as melhores cartas, é você que vai descobrir como usá-las. E o quanto você pode se fazer feliz nessa jornada. Nós todos estamos aqui hoje por algum motivo. Aqui, literalmente, não aqui na Terra. Nós estamos aqui por algum motivo. Nós viemos por algum motivo. Tinha alguma coisa que nós queríamos, que nós decidimos que o melhor lugar para buscar era aqui. Então eu quero que você se pergunte qual é essa coisa e como você vai consegui-la. Vir aqui te ajuda? Te melhora como pessoa? Então não abra mão disso. E não abra mão das outras coisas que te melhoram, que te fazem felizes. Não abra mão de falar sozinho ou de falar em voz alta. Não abra mão de mexer no cabelo ou balançar as pernas. Esse tipo de coisa é o que te regula, é o que te ajuda a ser feliz e é o que te ajuda a ser você. E fazer o melhor das suas cartas. Isso tudo é necessário, é vital, é primordial, é indispensável. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse a família que eu tenho. Eu também quero ajudar minhas irmãs e descobrir quem elas vão ser no futuro. Então, vocês que têm crianças, observem elas crescendo e não se esqueçam de que crianças são pessoas. Eles não são um projeto do que você quer. Às vezes você quer uma criança normal e ganha uma criança autista. Mas a verdade é que aquela criança autista vai ser uma pessoa também quando ela crescer. Uma pessoa autista que você, como pai, deve querer que seja feliz. Não que seja quem você sonhou. Eu acho muito importante reforçar isso. As pessoas que vocês são hoje não devem ser uma reflexão do que seus pais queriam quando te planejaram, mas sim o que a vida te tornou. E quem você é muito importante para que você possa ser feliz. Ninguém quer viver sob a pressão de outra pessoa e tentando
e tentando se encaixar em padrões que não são seus. Então pense nisso quando você tem crianças, por favor. As crianças não querem viver sob seus padrões. Elas querem ser quem elas nasceram para ser. Elas querem se desenvolver e descobrir. O seu papel como pai é guiar e proteger. E não ensinar quem a criança é. Isso ela vai ter que descobrir sozinha. Como eu disse antes, eu não seria quem eu sou sem a minha família. Então, nesse meu comentário final, eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, incluindo vocês que estão aqui hoje, e me tornar quem eu sou e me ensinar o que é ser feliz. E eu quero dizer a vocês que descubram quem vocês são e o que é ser feliz. Obrigada.